Energia sexual, aula 19. O que vem na mente de vocês com esse tema? Vocês leram alguma coisa? Leram um capítulo? O que vem na mente? Criação? Criação. O que mais? Energia. Energia pescou. Pulsão. Pulsão. O que mais, gente? Energia sexual. Perpetuação, criação, pulsão, troca, amor, vida. Tem mais, que mais? Compartilhar. Energia vital. Tá vendo? É um tema, né? É interessante que as pessoas falam assim, depois que lê e estuda sobre energia sexual, fala assim, por que não muda o nome para outro nome? Aí vem a pergunta, por que a gente também não pensa o sexual como algo divino e puro, né? Olha a desconstrução. Então, é esse o convite de hoje sobre o tema. É a gente entender o que é essa energia, a importância dela para a evolução do espírito, para o caminhar, para a vida, né? E olhar para a gente e perceber como que essa energia está em mim nesse momento, o que eu estou, como que eu estou utilizando e o que ela está trazendo de benefício para mim, né? Para o meu crescimento, para a minha caminhada, para a minha evolução. Ao mesmo tempo, o que não está, porque se conhecer, seguir essa caminhada que a ULI nos propõe de autotransformação, de autoconhecimento, autotransformação, é principalmente se conhecer, né? Então, o convite de olhar para a energia sexual como essa energia da vida, essa energia vital, que nutre, né, o espírito e que acompanha o espírito em todo o seu processo evolutivo, independente do grau de evolução, ela sempre vai estar presente na vida do espírito, entender como ela se dá nas mais diversas fases desse processo de evolução, como ela se dá nas nossas fases também, enquanto encarnado, né? E como que a gente está aproveitando disso, ou como a polarização ou o uso equivocado está contribuindo para me paralisar em algumas outras coisas, né? Porque ela é uma energia que nutre o espírito, que movimenta o espírito. Ela é uma energia de movimento, de transformação, de construção. A gente vai ver, aos pouquinhos aqui na aula, ela não é apenas uma energia que está relacionada à sexualidade. Ela é uma modalidade de energia psíquica que move o espírito para a vida, para o progresso, para a construção de tudo que é útil para a sociedade, de tudo que é útil e que te dá prazer de alguma forma. E prazer é outra coisa que a gente transforma também, né? Prazer para a gente, para um é uma coisa, para o outro é outra coisa. Na medida que a gente evolui, o nosso prazer vai mudando. E a gente percebe isso até dentro da nossa própria vida, né? O prazer de adolescência não é mais o prazer de agora. Então, a energia sexual está aí, em tudo que é prazer, em tudo que é construção, em tudo que é contribuição para a sociedade, né? De trabalho útil. Então, ela não cessa na vida do espírito, encarnado, desencarnado. Ela vai estar presente até mesmo antes da formação do espírito, do surgimento do espírito, enquanto ainda princípio espiritual. Então, tem uma perguntinha aqui que Chico... eu vou falar primeiro do objetivo. Então, o objetivo geral da aula é falar, né, a percepção do sexo como energia criadora que se manifesta em diferentes níveis. Os objetivos específicos, tem algum lugar que tem que ficar por causa da gravação? Não, né? Mostrar o conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se enraiza do espírito. Essa energia surge, né, do espírito. Vem do divino, né, mas
enraiza no espírito. Mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com a evolução do espírito. Demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito. Mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família, a fim de se evitar os prejuízos do aborto ou da proliferação irresponsável de filhos. Então, são 4 específicos e é pela própria vastidão que o tema propõe. A gente pode ir tocando em outros temas aqui também e vamos conversando. Vocês também vão perguntando, tá certo? Eu vou fazer uma construção da caminhada do espírito e de como ele se utiliza dessa energia. E aí a gente vai trocando, vocês a qualquer momento que desejarem podem perguntar, tá certo? Então, tem essa pergunta que foi feita a Chico no livro Entrevista. Eu já uso essa pergunta há um tempo, e aí eu ia tirar, depois eu falei assim, não, eu vou colocar, porque o Espiritismo sempre faz a gente refletir, né, sobre atualizar. O Espiritismo sempre convida a gente a atualizar, a se atualizar nos conceitos, a pensar de forma atual. Kardec não falou, muitas coisas que a gente vive hoje não está codificado, não está escrito lá no livro, né? Ele não vivenciava na sociedade daquela época muitas questões. E a própria evolução vai surgindo e a gente precisa sempre atualizar. E perguntam para Chico, né? O Espiritismo não deverá contribuir para que o problema do sexo deixe de ser um tabu? E aí, para mim, a parte mais interessante já está na própria pergunta, né? O problema do sexo. Por que o sexo é um problema? Né? Por que o sexo é um problema, né? Já está a resposta está na pergunta também. Tabu, né? Por quanto tempo o sexo não é um tabu? E ainda é. A gente pensa século XXI, mas ainda é um grande tabu, né? Ainda. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra e o médico estava contando de um casal que, quando vai ter relações sexuais, vira o santo de costas, né? Então, assim, a gente pensa, né, acha engraçado, mas refletindo, não é um tabu, não é né, uma coisa assim do pecado, né, do impróprio. Então, a gente vai falar dessa energia sem pensar em julgamento, sem pensar em certo e em errado, porque não é para julgar se é certo ou se é errado que eu vou me perceber e me olhar na minha utilização dessa energia. Não é para saber se eu estou no caminho do bem ou do caminho do mal, é para saber se eu estou trazendo para mim benefícios para mim, né? Para o meu crescimento. E aí, consequência, o outro vai ser sempre consequência, porque se eu estou usando de uma forma que eu me prejudico, alguém aí eu também estou fazendo o mesmo, né? E se eu estou usando de uma forma benéfica, com certeza eu vou estar também contribuindo de uma forma benéfica. Então, a questão está aí, no olhar, né? Sem esse julgamento, sem esse enviesamento da moral, de céu e inferno, de pecado, né? De tudo que pode, que é ilícito, que não é. E, na resposta, Chico diz assim: os benfeitores da vida superior esclarecem que o Espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com devido respeito, sem tabus que patrocinem a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impele a devassidão. Pelo menos ele já tira os problemas, né? Ele já fala os temas, que são muitos. Né? Se a gente for pensar em tudo que envolve o uso da energia sexual, a gente vai estar falando do conceito, vai estar falando da família, vai estar falando do aborto, vai estar falando do planejamento familiar, da homossexualidade, de todas essas coisas que a gente tem, né, visto no nosso dia a dia e que tem a ver com a forma como a gente se utiliza da sexualidade. Então, indo lá para o comecinho, né? Vamos pensar essa energia sexual como essa definição que é de Emmanuel. A energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, nesse sentido, vamos pensar a energia sexual em termos de criação, que, como é seu nome?
Dona Ilma falou, criação. Criação. A energia sexual, ela é a energia da criação. Cena de sexo explícito, o Big Bang, né? Pum! A explosão, né? É uma explosão dessa energia. A atração depois dos corpos que se condensam e se unem pela questão das polaridades vem dessa energia. É a energia da criação. É a energia que mantém a harmonia universal, a atração dos astros, né? Aquela cena que a gente olha lá, o Sol e os planetas, tudo, é energia sexual, vem dessa energia, a energia da vida, energia criadora, né? Então, ela é do divino, é uma energia divina voltada para os processos da criação. É pergunta? Não é bem uma pergunta, é sobre Chico Xavier, né? Eu lembro que, algum tempo atrás, eu assisti no YouTube aquela entrevista de Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Sim. Que aí deu origem àquele filme, né? Então, que fizeram justamente essa pergunta, né, do que ele achava sobre o sexo. Assim, tentar falar, mas eu me lembrar do que assim, eu me lembro, né, que ele falou que o sexo era uma potência, né, e que uma potência maravilhosa que nos foi dada por Deus. E que, se foi dada por Deus, não seria uma coisa ruim. É uma coisa inerentemente boa. O uso que nós fazemos, a canalização que nós damos, é que vai, né, nos dizer se está sendo bem empregada ou não. Isso foi um momento assim que me deu uma abertura, sabe assim? Se Deus nos deu, é um Pai tão maravilhoso, ele não ia fazer uma pegadinha, né? Como em bom baianês, ia botar uma cocó. Vou botar aí para ver, né? Para enganar. Para enganar, né? Então, assim, eu acho que esse programa seria bom a gente assistir, quem não assistiu. Muito, né? muito interessante. Porque foi uma coisa que realmente me chamou a atenção naquela, né? Ele colocou como uma potência. E uma potência. Uma potência que Deus nos deu. Exatamente. Uhum. E a gente pode ver a potência já desde a criação, né? E, é claro, no espírito ela vai ser utilizada de uma forma diferente, mas é uma potência. É no espírito que ela se mostra como essa potência criadora, né? Como esse potencial. E aí a gente vê que não é única e exclusivamente da relação sexual, do sexo em si, do prazer genital, mas também é. E não é que esteja errado, né? É só uma questão da gente compreender, porque assim, o prazer, mesmo lá nos espíritos, né, no início só vou antecipar um pouquinho aqui, mas acho que vale a fala, mesmo lá no início das encarnações, quando tudo ainda era muito instintivo, o prazer ele é necessário para motivar. Nós precisamos de prazer, né? E era a fonte de prazer que os espíritos tinham, mesmo instintiva, mas que foi fazendo o quê? Com que eles se relacionassem também. Porque da atração que vem a relação, que vem a afetividade. E essa é a principal função dessa energia, é a construção da afetividade, porque se de início nós, enquanto espíritos ainda, né, iniciando lá as encarnações, ainda não temos noção do amor, desse amor, né, dessas relações, essa atração simples pelo prazer foi fazendo com que os espíritos fossem se unindo e daí aprendendo o que é o afeto, o que é, né, me relacionar ao outro com a afetividade. Então, do prazer surge um sentimento, né? Surge a relação. Então, a importância dela está em todos os níveis, né? Para a gente não pensar assim, mas aí eu tenho que canalizar para outras coisas. Não, é usar da forma que nos é própria, a gente recebeu, né? E exatamente. Aí até onde vai o que a gente causa para a gente, né? Ou para o outro, mas não que o sexo, quando a gente fala assim, a energia sexual não é só o sexo por si só, mas é o sexo também, né? E ele também é importante para nutrir, para impulsionar, para energizar,
né? Naquele livro Mão de Luz, que fala do passe das energias, eles falam, né? Tem uma parte que eles falam do próprio orgasmo, que aquele momento, daquela explosão de energia, é como se ele fosse dando uma renovada para uma reenergização, né? E para o corpo, para o próprio corpo. Então, o prazer também tem essa função na vida das pessoas, né? De motivar para outras coisas até, né? E aí a gente vai criando as nossas formas de prazer. André Luiz traz que sexo é fundamento da vida universal. Encontra-se nas origens da própria vida, a qual é emanada do Criador. Então, quando a gente fala das origens da vida, a gente está falando também da manutenção. Como o senhor falou, perpetuação, né? Ela está relacionada à relação entre todos os seres. É essa energia, através dessa energia que todos os seres se atraem e formam as relações e procriam, né? Então, ela também é a energia do procriar, do perpetuar, né? Então, ela está ali na origem e na manutenção da vida de várias formas, tanto no equilíbrio da vida, na harmonia da vida, quanto na própria perpetuação. Na essência, é energia divina, força da vida. Encontra-se na base de todos os processos de evolução dos seres. Então, se a gente pensa como uma energia divina e força da vida, como é o nome do senhor? Oscar. É como seu não, né? Meu não, né? Então, como algo que pode ser divino, que pode ser a força da vida, pode ser algo que é ruim, né? E tem uma passagem que eu acho que é no livro de André Moreira, que ele fala assim: quando a gente vê o rio poluído, né, com os animais mortos, aquele rio que não tem mais nada, que mais parece um esgoto, a gente não consegue imaginar que na nascente dela é uma água limpa e pura, né? E aí, quando a gente consegue pegar a energia sexual e pensar, como lá na pergunta, como um problema, como algo pecaminoso, como algo no cunho da moral, impróprio, a gente nunca vai imaginar que ela está ligada a esse algo tão puro, divino, e a essa força tão potência para a nossa vida, né? Então, é um olhar diferente mesmo para a energia em si e para a forma de usar. É uma energia criadora, presente no ser desde os primórdios da criação e proveniente do reservatório infinito. Acompanha o ser desde o primeiro momento. Aí, lembram da aula de evolução? O princípio espiritual vai estagiar no reino mineral, no vegetal, no animal, até estruturar e surgir o espírito, não é isso? Então, desde todos esses reinos, a energia sexual é a energia que vai impulsionando o princípio espiritual a passar por todos esses reinos, né? Ela vai impulsionando. Então, o princípio espiritual, ele ainda não tem domínio de si. Ele é impulsionado. Então, a energia sexual vai impulsionando. Quando o princípio espiritual surge, ele já tem um propósito para que ele se destina. É como uma semente, né, que a gente planta, ela vai virar determinada árvore. O princípio espiritual, ele tem uma trajetória ali, como que arquetípica mesmo. E ele vai passar por aqueles processos. E é essa energia da vida que vai impulsionando ele para esse caminho de evolução. Porque, até então, ele não tem consciência, ele não tem escolha, né? Ele é impulsionado nesse processo de evolução. E é claro que, passando por todos esses reinos, isso vai se estruturando, rudimentos de consciência, de sentimentos, né, que a gente vai percebendo nessas passagens dos reinos da natureza, dos reinos animais, e que vão se estruturando até surgir o espírito. Dona Ilma. Só uma curiosidade. Mesmo quando o espírito reencarna, ele passa por esses estágios nesses reinos? Não. Não, só quando ele vem pela primeira vez, quando ele é criado? Olha só. Primeiro surge o princípio espiritual. O princípio espiritual, ele é
um princípio, ele não é o espírito, ele é um princípio espiritual. Os corpos que ele vai acoplando, se projetando na matéria para evoluir, são os minerais, depois as plantas, e vai sequenciando cada vez, sempre aumentando a complexidade do organismo. Num determinado momento, esse princípio espiritual vai se individualizar, surge a razão e a consciência de si. E aí ele se chama espírito. Desse momento, ele começa a encarnar em corpos humanos, né? Que são os mais complexos até hoje que conhecemos na Terra, pelo menos. É o corpo mais complexo que o espírito passou a habitar, né? A se utilizar para projetar no ambiente, no meio. Desde então, ele só vai reencarnar em corpos humanos. Ele não passa mais por aquele processo dos reinos. Isso é antes, né? E nós temos o quê? Os registros do aprendizado disso. O que a gente aprendeu ficou integrado e o espírito tem isso em arquivo. Está arquivado na mente, que está onde? No perispírito. Entendeu? Essa criação de novos espíritos vai acontecendo a vida toda? A vida toda. Então continua. Deus não para de criar. É assim esse princípio continua sempre, para sempre. Continua, né? sempre. Novos espíritos vão sendo criados. Vão sendo criados. Através do princípio espiritual, Sim. que vai passar por todo esse processo. Sim. É uma coisa constante. Coisa constante. Eu imaginava que ia acontecer uma vez e criaram todos os espíritos. Não. E aí eles só Não iam esgota. reencarnando. A criação é incessante. E novos princípios estão sendo sempre criados. Então, hoje, se a gente tem princípios espirituais nos animais, são princípios que foram criados antes da gente. Depois da gente, aliás, né? A gente já passou. Na verdade, os espíritos, né, que foram criados. Então, assim, é um processo gradativo de evolução. Nós somos resultado de um processo evolutivo. Espírito, corpo também, e a própria mente, que vem dessa junção. Tá? Então, vamos lá? Então, nesses reinos, eles vão passar, né, a interação entre os elementos, a própria questão das polaridades químicas mesmo, de atração, a sensibilidade, e aí cada vez mais complexo seja o reino animal, os animais, mais aprendizado nesse processo, e no animal ele já tem, né, as próprias emoções. Então, já começam os rudimentos do que a energia se propõe, que é a construção da afetividade, né, e das relações. O procriar já tem no animal também, né, nas relações e alguns do reino vegetal. E aí, o que eu já falei, vocês anteciparam aí, do princípio espiritual surge o espírito. Então, assim, se para o princípio espiritual ele era movido por essa energia, impulsionado por essa energia, para o espírito tem diferenças, não tem? Pensando que o espírito ele tem consciência de si, ele já passa a ter consciência da utilização da energia, ele não é mais impulsionado por ela, né? A gente, quando fala espírito, a gente já está falando do ser humano como espírito, corpo e perispírito, que é o quê? A mente. A gente está falando de uma tríade aí, né? E essa mente é a fonte de onde o espírito o que permite que o espírito atue no corpo. Então, essa energia vinda do espírito, ela vai atuar na mente como uma modalidade de energia psíquica, porque a energia da vida, a energia psíquica, a energia sexual, ela é uma modalidade de energia que nós já temos condições de ter um olhar sobre essa utilização. Então, essa é a diferença até então, né? Porque se essa energia ela impulsiona a vida, nós, enquanto espíritos, já temos consciência disso, né? Já podemos fazer escolhas disso. E aí,
o espírito ele tem o pensamento contínuo, a inteligência, a consciência, a individualidade e a evolução através das reencarnações. Então, a reencarnação começa aí. Então, a cada encarnação é um processo de aprendizado, né? De integração de novos conhecimentos, de novas habilidades para o espírito. Então, a partir daí, a gente tem razão, né? E a nossa utilização, a forma como a gente se utiliza, vai depender dessa caminhada aí do espírito. E aí a gente já está falando da energia sexual como essa energia que a gente definiu lá no comecinho, como uma modalidade de energia psíquica, como a energia da vida, que é responsável, né, pela procriação, está ligada ao intelecto, ao prazer genital, à produção artística e lá no centro tem cocriação. Por quê? Porque assim, na medida que o espírito evolui, ele se torna co-criador com a divindade, na produção, na construção, né? A gente tem até um texto aí que fala da angelitude, né? Dessa evoluir até a angelitude, mas angelitude é uma palavra para traduzir o que a gente, na verdade, não sabe, porque nós não sabemos como seremos ao alcançar essa cocriação. É um atributo que a gente foi dando, né, para o evoluído puro, que a gente entende como melhor, como mais... vem muito da moral mesmo, né? Então, seremos anjos, mas é só uma forma de dizer que a gente vai alcançando esferas menos primitivas e menos ligadas ao material, né? Então, essa parte da procriação. Mas como a energia da vida, ela permeia as nossas relações, as nossas construções. Como a gente canaliza vai estar em todas essas relações. E o ideal é que se haja o quê? Equilíbrio, né? Porque, como a gente falou, todas essas formas de se utilizar dessa energia são importantes e são formas de canalizar, são formas de você lidar com essa energia através da criação, do trabalho, do esporte, né? Mas o importante é que haja equilíbrio. O que eu acho mais importante é que a energia sexual vai permitir a reencarnação. Exato. A gente vai criar um corpo que vai albergar um espírito, né? E olha só a amplitude disso. A energia sexual ela permite a reencarnação porque ela permite a atração entre as pessoas. Ela está ligada à própria questão biológica, de vitalidade dos órgãos sexuais mesmo, né? Dessa energia. Permite a reencarnação por conta da própria construção do corpo perispiritual. Então, ela é uma energia... de vida. Vida. Energia da vida. A melhor definição da energia sexual é a energia da vida. Da vida. Então, ela está relacionada a todos esses aspectos. E aí, se a gente for pensar e analisar, se observando, a gente percebe que quando a gente está muito voltado para uma coisa, a gente, alguma outra acaba ficando meio de canto, né? Porque é a energia que a gente mobiliza ali, né? E vai polarizando. E muitas vezes o polarizar nunca é o ideal, né? Enquanto modalidade de energia psíquica, quanto mais... E aí eu coloquei ali as palavras divindade, co-criador, instinto, satisfações pessoais. Mas vamos olhar sem julgamento e sem essa questão da moral. Mas, assim, quanto mais o espírito ainda esteja num estágio primitivo, em que ele está mais voltado para o seu prazer, se satisfazer instintivamente, mas ele vai utilizar apenas para si, né? Então, se a gente for pensar que nas primeiras reencarnações o espírito ainda não tem essa consciência de coletividade, de afeto, de construir família, né? Das relações em si. Então, quanto mais primitivo,
mais preso ao material, ao instintivo, menos consciência de coletividade. Quanto mais o espírito vai vivendo através da reencarnação, através dos personagens que ele vai integrando habilidades, quanto mais ele experiencia, porque é da experiência que vem tudo isso, não é eu ouvi que eu sou espírita e pronto, né? É só entender o assunto ou ver um conteúdo, ele não muda você, ele não transforma você. Então, é através das experiências que o espírito vai adquirindo essas habilidades. E, na medida que ele vai adquirindo essas habilidades, ele vai conseguindo lidar melhor com todas essas questões, né, de relacionamento, tudo que tem a ver com essa energia. E quanto mais ele vai se apropriando, mais ele tem o senso de coletividade. Porque a evolução, a tomada de consciência de que somos espíritos, vai fazendo com que essa consciência traga para a gente esse senso de coletividade, né? Então, quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente passa por esses processos de evolução, mais essa energia vai estar voltada para a construção, mais do que o prazer pelo prazer e o instintivo, né? Como no início, né? Como nas primeiras reencarnações, que a gente percebe que, por um bom tempo, o humano vivia como animais mesmo, né? Sem muita diferença do que é a vida animal. Eu sempre, quando ouço sobre essa temática, me remete muito a Freud. Sim. Que foi muito mal julgado pelas teorias dele, né? Mas que é isso aí, o que ele sempre falou, da pulsão sexual, da energia que é utilizada para a criação, da sublimação. Quanto mais a gente consegue usar essa energia para criar, para as artes, que tudo que a gente cria utiliza essa energia, e que naquela época as pessoas não foram capazes de compreender do que ele estava falando, mas que é essa mesma energia. Aí. A única diferença que amplia o conceito dessa energia é porque, para Freud, tudo estava relacionado à sexualidade. A própria frustração, a própria neurose, tudo ele relacionava a questões de sexualidade. E Jung, na verdade, foi até o conflito dos dois, ampliou esse conceito dessa energia, que trouxe para esse conceito mais ampliado de energia da vida como um todo, que não era só a sexualidade, mas sim foram bem compreendidos e inovadores até em muitos conceitos, né? Porque é dessa energia que Freud está falando. Ele só tinha um conceito diferente do que Jung veio depois, de que era sempre relacionado à sexualidade em si, alguma frustração, né? Castração, tudo muito relacionado a questões sexuais. E sim, mas ele começou, sim, e é fantástico, eu acho fantástico. Eu fico me perguntando, assim, ele estava sem fazer nada e começou a vir tudo na cabeça dele, assim, porque não é que nem abrir uma anatomia humana e analisar, né? Então, quando eu estou estudando esse povo aí eu fico pensando assim, meu Deus, ele teve o quê? Um transe, foi que ele viajou e enxergou essa energia, mas é fantástico. Então, a gente traz esse conceito aí, dessa energia, né? A energia sexual é uma das modalidades de uso da energia psíquica que move o ser humano para a vida. Ela impulsiona o espírito para suas realizações criativas e para a evolução na direção do Criador. Ela não se restringe à prática do sexo, nem se situa numa parte específica do corpo, né? Ela não, apesar de existir as zonas mais sensíveis, mais erógenas, ela não está no corpo. A energia sexual ela é psíquica. Então, estar motivado, estar com uma libido, né, em alta, não tem a ver com o corpo em si, apesar de ter os hormônios, né, do corpo também interferir nisso, mas a energia mesmo ela é psíquica e não está localizada numa área específica. É a energia da vida como um todo. E aí vem isso que ela antecipou ali, né, que a própria psicologia traz com muitos termos. Eu vou colocar aqui só para a gente passar por eles, porque não é o foco da aula, mas para a gente entender que a própria psicologia também traz, né, esse conceito. E Freud trouxe isso como
essa energia psíquica como base dos processos mentais. Jung também, na base dos nossos processos está essa energia da vida. Freud trouxe como a libido, né? E como isso impulsiona a nossa vida biológica, a nossa vida social, a cultural. Para Freud, o processo é de dentro para fora, né? Essa evolução vem por essa pulsão que nós temos de buscar a evolução. E a nossa personalidade vai se formando na medida que a gente projeta e vai recebendo de fora, de acordo com o que o nosso corpo vai maturando, né, e evoluindo. E a diferença dele para Jung é essa que eu já falei. Jung já fala como uma energia da vida como um todo. Quando a gente fala, então, de espírito, perispírito e corpo, para tudo que o espírito deseja manifestar no corpo, passa pelo perispírito. O perispírito ele é um intermediário, né? E a mente é o centro desse processamento. Então, a gente tem, nos moldes do corpo físico, o corpo perispiritual. Então, esses órgãos perispirituais também, assim como temos os órgãos sexuais, né? Masculino, feminino, útero, nós temos no perispírito os centros de força. E o centro de força, que é a base, né, de recepção dessa energia, é o genésico, né, que fica na base ali, o vermelhinho, e é responsável por nutrir todos os outros. Essa energia ela deve fluir por todo o corpo, né? A energia nos campos de força, ela circula. Quando a gente fala assim, eu vou tomar um passe, o que acontece quando faz o passe? Ele ajuda que as energias que estejam ali bloqueadas em determinados pontos fluam. Não é isso? Que você consiga fazer com que a energia não fique bloqueada. Então, quando a gente fala de uma energia sexual que é responsável por prazer, por procriar, por criar, que é mais mental, pela relação com o divino, então essa energia ela deve circular, né, de uma forma em que, se a gente polariza o uso dela, aí sim a gente deve observar, né, para o uso do sexo em si, a gente está bloqueando que essa energia nutra todos os outros por canalizar de forma excessiva. Aí a gente vem para o excesso e não pelo uso em si, né? Como a gente falou lá no começo, não é que o sexo em si seja um problema, é a forma de utilizar, né? E a intensidade, o foco da vida, né? Então, se a gente polariza, essa energia não vai dar conta de nutrir todos os outros aspectos da nossa vida que ela também é responsável, que é o próprio trabalho, que é a própria disposição, né, para tudo. Então, é só uma questão de equilíbrio. Então, o centro genésico, ele é responsável pela modelagem das formas, né? Ele vai dar vitalidade para esses órgãos e ele vai estar relacionado a tudo que vai dar esse estímulo a tudo que está relacionado ao trabalho, criação e a associação. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de intelecto, né? Quando a gente fala de associação, a gente está falando de relação, de construção de vínculos, de família, de amizade, de relacionamento amoroso mesmo, né? Todas essas construções. Então, o chakra genésico vai estar ali estabelecendo a energia para todas essas necessidades da vida. Alguma pergunta, gente? Tânia disse que o povo falava muito. Né? Só quem passou de ano até agora foram 2 aqui, né? Que estão perguntando e falando. Vamos lá aqui. Essa cortou ali um pedacinho, mas é Jorge Andréa. Viver em harmonia a fase em que nos encontramos é como que ser aceito pela própria evolução. A atitude sadia diante da vida sexual
seja qual for a fase do ser, será sempre beleza sem degradação. Eu gosto muito dessa fase de Jorge Andréa por 2 motivos. Primeiro que ele fala assim, do viver em harmonia a fase que nos encontramos, né? Porque passa por um pouco por isso que a gente já conversou lá no início da aula, de como eu utilizo, né? Mas principalmente de pensar no nosso processo de crescimento. Vocês vão estudar no próximo ciclo o processo de autotransformação, as etapas, né, desses processos. E esse processo de autotransformação, ele passa pelo se conhecer, né? E quando a gente fala assim, quando a gente imagina a utilização da energia, do sexo, de tudo isso, a gente pensa sempre, começa a pensar sempre nas coisas que a gente vê assim, de muita polarização mesmo, de sublimar, de não utilizar, né? De achar que é pecaminoso, por isso eu não devo manter relações. Então, quando a gente para analisar, a gente percebe o quanto ainda a gente precisa se olhar e se compreender dentro do nosso próprio processo, né? Então, o processo de autotransformação requer olhar para a gente, pensar como eu estou utilizando dessa energia na minha vida, não é só no sexo ou nas relações que eu cultivo, é na minha vida, né? Como que está cada parte dela. E pensar que ser abraçado pela evolução é aceitar o seu momento, né? Entender o seu momento, olhar o que eu preciso mudar daqui em relação a isso, o que está bem e que eu preciso manter, para manter esse equilíbrio da vida, né? E é sempre a gente não pensar pelo lado da proibição, do julgamento, da castração. Porque aí vem um tema interessante que a gente sempre tem lá no Livro dos Espíritos, né? Que é o próprio celibato, né? O que vocês pensam? Vamos, antes de ver o que tem escrito ali, vamos pensar um pouco sobre isso. O que vocês acham, pensando do que é essa energia? O que vocês pensam disso, dessa privação dessa energia? Olhando para o nós, nesse momento evolutivo em que estamos, o que vocês pensam disso? Quem gostaria de falar? Aqui, ó. Começa aí, que é mais perto, depois aqui. Não é uma coisa saudável, né? Para o espírito. Não é uma coisa saudável para o espírito. O que mais? Talvez seja, diante do que a gente já conversou aqui, seja uma ideia equivocada de que tiraria o foco para um determinado interesse, né? Ou para uma determinada atividade, né? Uhum. Aqui também tem mais 2. Estou gostando. Eu penso que é uma energia que, se fica represada, o corpo vai precisar de uma forma de expressão. E eu acho que isso, nos tempos, ao longo, né, da nossa evolução, hoje isso se traduz muito em violência. Sim. Que é para onde se canaliza muito, né? O que mais, gente? Eu acho que essa canalização, quando é excessiva, tem que ser um espírito que já tenha um grau de evolução que possa controlar essa energia. Aí o que a gente vê hoje muito, principalmente na Igreja Católica, são pessoas que ainda não estão num estado... E outras igrejas também, porque tem vários... Vamos ampliar, né? Vamos ampliar, né? É porque sempre está mais no foco, mas, né? Em outras religiões e seitas, né? Pessoas que professam que deve ser feita uma sublimação para se alcançar o divino, e quando não conseguem, dizem assim, eu já estou no pecado, isso fica escondido, e a canalização vai para uma esfera mais de satisfação e de culpa, e vai se retroalimentando. Então, acho que o celibato, para conseguir, você tem que estar num estágio espiritual mais avançada para poder manejar essas energias. Nenhum eletricista de gambiarra vai mexer numa fonte de alta tensão.
Vai dar porcaria. Vai dar um Big Bang. Vai. Eu acho que pode ser um conceito distorcido de moral, mas acho que também, em alguns casos, nesse processo evolutivo, de repente, o mau uso dessa energia sexual através do celibato pode ser uma busca para tentar encontrar um caminho dentro da evolução. Mas, tem mais. Acho que eu nem vou precisar falar. Aqui primeiro. Eu acho que pode ser uma fuga. Pode ser Aquela uma fuga. coisa, aquele impulso, que é uma coisa muito instintiva, então eu tenho que fugir disso. E, às vezes, eu vejo, na minha opinião, no sexo feminino como se fosse uma fuga. Uma fuga. Eu acho que quando é imposto, não é saudável. Mas, em determinados momentos, quando a sua energia naturalmente está canalizada para uma criação, para algo que uma produção, uma coisa assim, isso é natural. Você realmente não sente esse desejo carnal, você não produz, a energia está canalizada e é natural. Então, quando é natural, é saudável, faz parte da natureza. Quando é imposto, aí não. Eu acho que faz parte do livre-arbítrio de cada um. Você pode canalizar a sua energia quando e como você desejar. Não concordo com a estigmatização dessa situação. Muito bom. Do celibato. Sim, importante mesmo. Aí o convite que eu faço agora é assim. Vamos ampliar a nossa visão de que, primeiro, uma encarnação é um momento da vida do espírito, né? Aí ajuda a gente a tirar o estigma, porque assim, volta a frase de Jorge Andréa, está em harmonia com a própria evolução, né? Por quê? Porque quando a gente olha o processo em si, como ela trouxe ali, como uma punição, uma autopunição, nunca vai ser saudável, né? Como algo que... porque, assim, a gente, quando escuta assim, eu preciso ser bom, mas eu não preciso ser bom fazendo o bem externamente. É uma construção que é interna. Então, se a gente ampliar o foco de que estamos reencarnando e reencarnando em várias vidas e várias vidas, e que a gente vai ter a oportunidade de nessas inúmeras vidas, aprender várias habilidades, e que se numa delas a nossa condição nos permite uma escolha saudável de focar para outras coisas, e seja saudável, isso não é um prejuízo, uma falsa moral, né? Então, para a gente não entrar sempre no julgamento de certo e de errado, de moral, porque tudo vai depender da escolha, né? É uma escolha, mas não pode ser uma obrigação, porque uma panela de pressão tampada, uma hora explode. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre que o processo de aprendizado é uma caminhada. Para o espírito viver todas as encarnações sem se utilizar da energia como sexo, uma relação, ele não vai construir uma família, ele não vai ter filho, ele não vai integrar habilidades que deveriam ser integradas nesses processos. Então, se a gente pensar que vive uma vida só, talvez seria um prejuízo para alguns aprendizados, mas a gente não vive um personagem só. Nós vivemos vários. E cada um vai vivendo, amadurecendo, até que consegue, né, pelas próprias escolhas, pelos próprios propósitos, escolher uma encarnação em que ela não vai viver essa sexualidade, e isso não ser um prejuízo, porque ela vai ter uma outra oportunidade em outra encarnação, ou para aquela o propósito dela era outro. O aspecto a se analisar e não julgar isso que eu me impus está sendo saudável para mim? Está sendo construtivo para mim? Está prejudicando alguém? Não. Então, a gente olha por esse viés. Então, a gente precisa ampliar esse olhar.
né, de espírito mesmo, e de não olhar apenas matéria e nem reduzir aquele momento, aquela experiência como única, né? E a única oportunidade. Então, a gente precisa ampliar. E quando a gente amplia esse olhar, a gente compreende que cada espírito vai passar por aquele processo. E que não só em relação à sexualidade, mas em muitos processos, muitas vezes a gente precisa do imposto para viver e aprender com aquilo, né? E vai ser sempre uma forma de aprender. E a gente vai aprendendo depois a ser de fato, né? A integrar de fato tudo isso e ir agindo de forma natural. Precisa ser natural para o espírito, né? O aprendizado ele deve ser realmente integrado e não apenas um conceito. Sempre que a gente coloca, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ser bom, eu tenho que, a gente vai sempre viver em posições, né? A gente precisa internalizar tudo isso e ser caridoso, e ser bom, e viver bem a minha energia sexual, a minha sexualidade, ou as minhas relações, as construções da minha vida, canalizar de forma correta, né? Então, isso vai ser natural, como foi dito aqui por vocês. Então, a gente sempre tem, né, que ampliar um pouquinho a lente quando a gente for analisar algo, porque nós somos espíritos, e a gente começar a olhar a vida como espírito olhando para aquilo, né? E não como a única oportunidade desse personagem aqui de viver isso, de construir isso. A gente tem muitos exemplos de espíritos que viveram uma vida religiosa, né? Construíram, não que seja a única forma, mas, às vezes, é a forma que ele encontra, né? De viver aquilo, de atingir um propósito. A própria irmã Dulce, né? Ela se tornou freira para um propósito dela de ajudar. Uma mulher ia poder fazer tudo o que ela fez, indo para a rua de noite, sozinha, carregando o doente, sem ser freira, né? Aquilo, de alguma forma, ser freira, para ela não quis só ser freira, senão ela tinha ficado dentro do convento, né? Ser freira foi a liberdade para ela, para mim, né? É o meu jeito de ver, porque a vida dela é cheia de coisas, né, belas, mas de muitos desafios. Então, assim, ser freira possibilitou ela muitas coisas que uma mulher sozinha, frágil daquele jeito, não ia fazer na rua de noite, né? Então, é a escolha do propósito. Se a gente olhar o espírito e o propósito, a gente vai entendendo de uma forma melhor. Então, lá no Livro dos Espíritos, perguntam, né? O celibato, Kardec pergunta, o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam todo mundo. O celibato não é, da parte de algumas pessoas, um sacrifício para que possam se dedicar inteiramente a serviço da humanidade. Isso é muito diferente, eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, ele está falando mais ou menos do que a gente colocou aqui, né? De que não é o celibato por si só, e nem é uma questão de evolução. Conseguir abrir mão da vida familiar, da própria sexualidade, para viver uma vida de ajuda e de servir, não significa ser mais evoluído, né? Mas ter mais habilidades nesse aspecto, né? Então, a própria evolução, a gente precisa rever esse conceito, porque a gente tende a enxergar que certos hábitos, certas atitudes são evoluídas, né? Mas, para aprender outras coisas, eu vou precisar estar como família, como mãe, como pai, como marido, como esposa, né? Então, o espírito precisa passar por todas essas experiências e para chegar em todos os seus propósitos. No ser humano, a energia sexual promove a busca pelo prazer de todas as formas que integrem as leis divinas, ou seja, tudo que lhe forneça a alegria de alma e lhe vitalize o sentimento e o afeto. Isso desde as sensações da erótica até a criatividade no exercício do pensar,
passando por todo o trabalho útil que promova progresso e lhe forneça sentido e significado para o existir. A energia sexual está em tudo, né? Todas as formas, tudo que a gente constrói, movimenta, tudo que a gente contribui para a sociedade como trabalho útil. Então, é sempre a gente olhar também pelo que percentual eu estou dedicando a cada coisa na minha vida, porque tudo é importante. É claro que vai ter momentos que você se dedica mais a uma coisa do que outra, mas tudo tem a sua importância, né, para alcançar esse aprendizado. É a experiência. E quando a gente fala quando a gente fala do sexo na fase da energia sexual, porque a energia sexual está na vida do espírito desde todo o processo evolutivo e vai estar até sempre, né? Mesmo encarnado, desencarnado, vivendo aí entre uma vida e outra, existe a energia, essa energia vai estar sendo movimentada com relação também, com afetividade também, né? Dentro nas fases da vida, a mesma coisa, ela vai se processando de diferentes formas, né? Se a gente falar da criança, aí a gente volta a Freud, né, que fala ali das fases da criança, do desenvolvimento, que vem dessa energia, que é o contato com o materno, que é o toque, que é o alimentar, que é o nutrir, né? E mesmo dentro de todo o desenvolvimento da criança, a erotização mesmo dos órgãos genitais, né, que ela já vai começando a perceber. Então, a energia sexual está presente ali nesse contato da mãe com o bebê, né, naquele afeto que existe, nessa construção de vínculo que vai existindo, que para o bebê, né, é como se fossem ali um só. Na adolescência, aí é o boom, né? A adolescência é o boom da vida, porque a fase da eclosão, né, da mudança hormonal, do desenvolvimento sexual mesmo, por conta dos hormônios, é a fase da mediunidade, em que, né, existe a maior facilidade de lidar aí com as comunicações mediúnicas, e é a fase também de se mostrar no mundo, de que ele vai para o mundo, né? De construir sua identidade. Então, é uma fase que requer muito o olhar e a própria educação. E aí a gente vê, né, o esporte, tudo que é de criativo nessa fase, tudo que o jovem se envolve, que traz produção criativa, né, ou física mesmo, vai fazer bem para essa canalização. Porque, assim, quando fala, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando fala de educação sexual, vou antecipar o slide, mas Adenauer fala assim, não ser tardia e nem precoce, mas, né, a fase vai pedindo isso, né? E observar vai pedindo isso. Qual é o momento, o que incentivar em cada momento. E na fase adulta, a sexualidade também, né, vai ser o resultado dessas duas aí, né? O que você aprende, o que você vive da sexualidade nessas fases iniciais, o adulto vai ser o resultado disso aí, né? Vai ser já está numa fase em que existe mais, a gente já está muito voltado também para a construção, para construir, financeiramente falando mesmo, construir, se projetar numa vida profissional. Então, tudo isso vai fazendo com que a energia vá se dividindo naturalmente para muitas questões, né? Porque a fase da descoberta é a fase eu quero saber, a fase da curiosidade, da intensidade. E o adulto é a fase em que esse direcionamento vai se tornando mais fácil. E vem a fase idosa. Se não cessa para o espírito, imagine para a gente aqui numa fase da vida, né? É energia para todo sempre, é a energia que movimenta a vida em todas as fases. E aí o cuidado vai ser sempre se utilizar disso, ter movimento, né? Porque quando a gente não movimenta, a gente volta para o interno, né? E aí vem os processos e essas questões de quando nós não estamos em movimento na vida,
a gente volta para o interno e cria esses bloqueios na vida, né? Então, é importante que em todas as fases da vida essa energia seja canalizada de alguma forma, né? E com estratégias que têm a ver com cada idade. É pergunta? Não? Não, achei que você tivesse levantado a mão. E o espírito, gente, ele é masculino ou feminino? E aí, como é que se dá isso? Quem vai falar? Espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo. Vai depender do personagem que a gente vai fazer, né? Dependendo do personagem. O que mais? E como é que a gente vai construindo essa ideia de masculino e feminino? Acho que isso está todo dentro do caldo da cultura, da maneira como uma pessoa vai se construindo, né? Enquanto sujeito, enquanto personagem, em cada fase, né? É um caldeirão de coisas. Um caldeirão de coisas. É interessante pensar isso, né? O espírito, a essência que nós somos, não tem sexo. Não tem sexo, né? Eu fui criado numa época que era menina, menino, menina é menina. Menino veste azul, como dizia Damares, né? E menina veste rosa. Qualquer coisa que fosse fora do espectro era uma aberração, era uma doença, era um crime, né? Graças a Deus essas coisas estão mudando. Então a gente vê que hoje não é mais só feminino, masculino, né? Eu sempre costumo brincar, né? Converso muito com meus filhos, né? Eu digo, já está faltando letrinha. Porque Tá cada mesmo. vez que eu leio alguma coisa, tem uma letrinha a mais, né? Então, acho que a nossa própria evolução como espíritos, a gente vai vendo, né, essas nuances diferentes que a sociedade vai evoluindo, né? Nós estamos imersos nela. São coisas novas, né? Pelo menos, assim, para mim, são coisas novas, porque minha criação foi totalmente diferente. Tudo era pecado, tudo era errado, né? A gente já nascia fruto do pecado. Eu não entendia como, mas Já sofria porque foi fruto do pecado, né? Já justifica o sofrimento. já fui fruto do pecado. Então, eu acho que hoje o arco-íris, né, é bem mais amplo. E a gente está imerso, né, nessa nova vida, nesse caldo de que não é mais hoje mais é menino, é menina. Não? Então, estamos vivendo uma nova era e a gente tem que ir se adaptando, respeitando, conhecendo, não julgando, né? Mas basicamente isso. Então, alguém mais quer falar sobre o sexo dos anjos? Eu acho que com a transição cristiane, gente, planetária, vem mostrando, acho que sempre existiu, mas assim o invólucro desse espírito, né, vem mostrando que na realidade existe uma repressão, né? E muitas pessoas acabavam em sanatórios, né? A gente tem um livro que fala o Holocausto Brasileiro, que em Minas Gerais muitas pessoas foram assassinadas e por consequência de se ver diferente. Então, acho que está tendo uma visão hoje mais escancarada do que sempre existiu e que a gente precisa estar pronto para refletir que são espíritos, olhar o outro como espírito e não como feminino, como masculino, né? O transgênero, ou homossexual, ou gay, ou qualquer que seja, que a pessoa deve ser feliz e respeitar o próximo. Eu acho que sempre existiu. É interessante essa fala de vocês, porque, assim, o espírito, a gente fala assim, eu já ouvi assim, o mundo está perdido, né? Mas o espírito, ele evolui, né? O espírito, ele evolui. E é essa evolução do espírito que promove essa transformação que a gente vai vivenciando. E o século XXI, vocês já leram o livro Voo do Espírito? Adenauer, ele fala os espíritos do século XXI e os espíritos no século XXI. Quem nasceu antes é nu, né? Nós vivemos uma virada de século que mudou muita coisa. E, assim, é cada dia uma coisa nova. É como ele falou, cada hora uma letrinha a mais. Os do século XXI já vieram se expressando de uma forma
que é o espírito falando assim, ó, esse corpo não me define, esse corpo não me prende, né? E se expressando mesmo. E aí existe essa diversidade. O espírito em si, ele é uma singularidade, né? Foi criado como uma singularidade, sem essa coisa de polaridade, de azul e rosa, ou de eu sou positivo ou negativo, ou passivo ou ativo, né? Tem um amigo meu que fala assim, às vezes do jeito que explica, eu me sinto uma tomada. Porque esse negócio do ativo, do passivo, né? Eu me sinto uma tomada, parece que sexo é uma tomada, né? Aí é o macho e o fêmea, é isso aí. Até na tomada, né? Aí a gente pensa assim, o espírito vai experimentando a cada encarnação no masculino e no feminino, né? Quando ele encarna no feminino, a cada sociedade que ele encarna, ele vai aprender uma coisa diferente, porque ser mulher aqui no Brasil e ser mulher no Marrocos vai ser uma experiência totalmente diferente, né? É um propósito aí diferente. Ser masculino lá e aqui também tem suas diferenças, né? A cultura é diferente, as atribuições, a cobrança em cima do masculino, né? Tudo que a sociedade faz com o masculino e com o feminino, que é social. E o espírito vai vivenciando isso. Ele vai vivenciando nas experiências do corpo o próprio hormônio, porque só no feminino o espírito sabe o que é parir, o que é menstruar, né? Só no feminino ele lida com essas emoções. Só no masculino ele vai ter outras experiências do paterno, né? De tudo que é relacionado, e não o social, mas tudo que é relacionado ao emocional, né? O pai tem que ser assim, a mãe tem que ser assim, né? E o social vai fazendo, vai moldando, o biológico vai moldando as experiências e tudo o conjunto, como ela trouxe ali, todo o contexto aí junto vai formando na mente a minha ideia de masculino, a minha ideia de feminino, e isso vai criando matrizes dentro do nosso arcabouço, porque a gente registra os nossos aprendizados. E é na nossa mente que vai ficando esses registros, gerando o quê? As tendências, né? A tendência é que a gente não precise se expressar nem como masculino, nem como feminino. Mas enquanto ainda experimentando, reencarnando, a gente vai sempre expressar com o outro ou não, né? Porque a gente já vê expressões de espíritos que não se definem mesmo. Se você olhar, você não diz se é masculino, se é feminino. Esse conceito binário, né, não atende. Então, é um fato, é um processo da evolução, né, do próprio espírito de se expressar. Eu não preciso me expressar como feminino, não preciso me expressar como masculino, eu vou me expressar. Então, para o espírito, pouco importa, né? Tanto a encarnação, o corpo, mas o importante é ele expressar as suas tendências e as suas emoções e o aprendizado que cada experiência vai lhe trazer. Então, assim, quando a gente está encarnado, existe uma tendência de definir o nosso sexo pelo modelo biológico, né? Então, existe o sexo biológico, masculino e feminino, né? No período entre uma vida e outra, como a gente ainda está ligado ao perispírito, esse molde existe de uma forma mais sutil, mas ainda existe. Então, os espíritos desencarnados, eles também se tipificam como masculino ou feminino, muitas vezes como se apresentam. Mas muitos espíritos já se apresentam sem essa separação. Se apresentam e não deixam uma expressão assim, é um homem, não é uma mulher, né? Outro dia, a Adenauer estava falando de um espírito que ele teve contato quando criança, e ele ainda brinca, ele fala assim, eu achava até que era gay, que ele fica brincando, né? Porque o espírito parecia masculino, mas vestia como feminino, tinha uma mistura. E aí ele falou disso, né? Dessa expressão, não necessariamente por ter alguns traços do masculino, se veste como feminino,
E é isso aí, a espiritualidade é isso aí, essa singularidade, né? Sem essa expressão de masculino ou de feminino necessariamente. Então, ele vai se tipificar conforme as suas tendências. E aí eu acabei falando disso aqui, né? Que lá no Livro dos Espíritos ele pergunta, o espírito ele prefere reencarnar como homem ou como mulher? Então, isso pouco lhe importa, né? Não é o mais importante. Ser masculino ou feminino, o corpo, porque a prova e a experiência que a gente vai passar é que vai determinar os aprendizados. Porque, como eu falei, ser mulher lá num país onde a mulher não pode se expressar, onde a mulher precisa se vestir de determinadas formas, onde existe um nível de submissão muito maior, né? O aprendizado, talvez o aprendizado dela lá seja um outro aprendizado do que aqui, que vai ter também. Então, né, cada propósito é independente do corpo, independente de ser biologicamente masculino ou feminino. E aí Emmanuel fala da bissexualidade psíquica. Ele traz esse termo bissexualidade porque ele diz assim, que como nós somos seres, né, que vamos sedimentando na mente esse aprendizado, a gente vai sedimentando... Pergunta? Pode ir. A respeito do outro slide que você colocou, a sexualidade, ela se define na concepção ou o espírito define isso? O espírito, na sua encarnação? Se na você reencarnação. fala o sexo biológico? Sexo biológico. Reencarnação é uma coisa bem ampla, porque assim, a depender do grau de evolução do espírito, ele planeja a sua encarnação, né? Num grau de consciência maior da vida e da espiritualidade, a gente já pode começar a planejar a próxima encarnação da gente aqui agora. Né? Pensar, eu quero vir num corpo masculino, quero tal coisa. Mas essa independência é da maturidade do espírito. Muitas vezes esse planejamento não é feito pelo próprio espírito, mas faz parte de um planejamento. Muitas vezes a reencarnação ela é compulsória. Né? Então, vai vivendo as experiências, né, em todos os corpos, mas é antes. Normalmente é antes disso, da concepção. Né? Então, essa ideia de... Porque, assim, o espírito, ele consegue até preparar, moldar o corpo, à medida que ele vai tomando consciência de si mesmo, o corpo que ele vem, né? Então, assim, muitas marcas que nós temos, muitas questões que nós temos físicas, são marcas do perispírito, às vezes por traumas, por questões traumáticas, que o espírito carrega como culpa e tal, e isso reverbera ali. Mas ele também pode ter consciência disso e escolher. E isso vai depender da maturidade do espírito, né? Do nível de consciência desse espírito. Então, ele pode escolher, ele pode ser que escolham por ele, né? Porque depende muito do nível de consciência do espírito. Que a gente sempre pensa assim, o espírito, mas o espírito é uma verdadeira escala evolutiva, né? Estamos em diferentes níveis. Então, Emmanuel fala dessa bissexualidade psíquica, que é esse fato da gente ir assimilando coisas do masculino, coisas do feminino, sendo papéis, sendo biológico, sendo da experiência, né, daquilo que a gente viveu. Ele chama isso de bissexualidade psíquica. E aí ele fala que isso vai sendo pronunciado nas pessoas de diferentes formas, né, do masculino e do feminino, dessas expressões. E se a gente for pensar, ele traz aqui, ali é Emmanuel, e ele traz desculpem. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino, acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. A própria psicologia analítica fala disso, né? Não sei se vocês já ouviram, de ânimas e ânimos, que é essa questão de ninguém ser 100% masculino ou 100% feminino. E sem falar mesmo de homossexualidade, existe dentro uma diferença da feminilidade, da masculinidade, né? Se a gente for perceber, tem mulheres que, se a gente for pensar papéis, estão muito mais... se sentem mulheres, né? Se sentem e se identificam como mulheres, estando no corpo feminino, mas os papéis que se identificam são mais do masculino,
né? Isso é psicológico, né? Isso vem da mente, da forma como se realiza e se projeta. Então, o próprio masculino também, né? Independente da questão da homossexualidade ou não, nós temos um diferente níveis de feminilidade, masculinidade, e isso vem dessas experiências que ele chama dessa sedimentação da bissexualidade. Aqui eu trouxe para falar de ânimos e ânimas e de um... Acho que dá tempo de falar um pouquinho. Vocês já ouviram falar do mito dos andrógenos? Que está lá no Banquete de Platão. Eu vou contar bem sucinto, só para a gente alinhar um pouco com isso que a gente fala, né, da nossa busca, da nossa projeção no outro, que falam de uma época em que existiam os seres andrógenos, que eram seres completos. Eram completos com 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, e eles eram circulares, como se fossem 2 pessoas coladas, né? E eram seres tão completos que, numa determinada época, eles afrontaram os deuses do Olimpo. E, como forma de punir, Zeus ordenou que Apolo os cortassem ao meio. Então, eles foram cortados ao meio e a cabeça virada para frente, né, porque era ao contrário, e eles foram amarrados pelo umbigo, para que olhassem o próprio umbigo, né? A marca daquela cicatriz, daquela separação. E esses seres, eles não conseguiam se encontrar, porque como as cabeças, eles tinham... Aliás, ele não tinha virado ainda a cabeça. Como as cabeças eram voltadas para trás e o corpo para cá, eles não se enxergavam. E eles começaram a morrer e buscar incessantemente um pelo outro, para aquele complemento, aquela falta. E, para não perder e que eles se dizimassem, então Zeus pediu que Apolo então virasse as cabeças, para que eles, pelo menos, pudessem se abraçar de vez em quando, né? E viver um momento de completude, para aliviar. É interessante, leiam lá no livro que a história é muito mais rica, mas eu acho interessante esse conto, porque ele fala assim, da nossa busca no outro, dessa projeção que a gente faz no outro, né? Que nada mais é do que a busca de nós mesmos, desse encontro e desse ser completo que o espírito vai experienciando nas relações, para se tornar esse ser completo, né? E o quanto essas relações são importantes para esse encontro, né? Então, a energia sexual, com essa principal importância, que é a construção da afetividade, né? Então, o mito dos andrógenos retrata um pouco disso, dessa nossa busca por sermos esses seres inteiros. E assim nós vamos nos projetando uns nos outros. E aí vem esses termos, né? Que vem da energia sexual, da sexualidade, do exercício da sexualidade, que é o instinto sexual. Eu trouxe alguns só para a gente ir diferenciando. O instinto sexual é a força de atração, que vai unir o corpo físico e proporcionando esse reencontro das almas. Ele fala ali dos resgates, eu não gosto muito dessa parte, não. Resgate, pendência, mas vamos pensar ali na parte da instinto como atração que une o corpo físico, porque é desse instinto que está na vida animal, está na nossa vida, e é desse começo instintivo que a gente começa a construir as relações, né? Primeiro, essa força aí para atrair as pessoas, para que as pessoas sintam atração por outra, né? Então, é o instinto que promove essa atração entre um e outro, promovendo... se de início lá eram as relações curtas pelo prazer mesmo, mas que vai estabelecendo o vínculo, que foi fazendo a formação da família, né? Então, vem do instinto sexual. E as conquistas que estão relacionadas ao objetivo do instinto é promover essas conquistas, né? Do amor, a felicidade e a própria harmonia. Quando a gente fala da expressão da sexualidade, a gente já pincelou, eu vou botar todos, a gente já pincelou alguns,
Então, quando a gente fala da expressão da sexualidade, e hoje, então, com essa diversidade toda dessas expressões, é importante a gente entender essas diferenças, né? O que são essas diferenças da sexualidade. O sexo biológico e os papéis a gente já falou. O sexo biológico é definido pelo corpo, né? Pelo órgão. A gente sempre diz que é masculino, quem nasce num corpo, né, com os órgãos masculinos, genitais, e o feminino está sempre relacionado a esse modelo biológico mesmo. E os papéis são sociais, nada mais são do que sociais. E a gente vê cada dia hoje, né? É engraçado falar desses temas, porque se a gente for pensar esse tema energia sexual, acho que dá para fazer uma aula de cada tema, né? Porque hoje a gente vê a mulher nessas questões, né, do feminino, tentando, nessa busca desse espaço mesmo e dessa coisa do papel, que ainda é muito forte, o que mulher pode, o que mulher não pode. Em algumas falas, né, minha mãe fala algumas coisas assim até hoje, que eu dou risada. Ela acha um absurdo que meu marido lave prato. Ela acha um absurdo. Aí, quando eu chego lá na casa dela, que ele lava, ela fala, vai lá, toma, toma. Eu falo, não, que a mão não cai. Mas ela acha um absurdo. E eu cresci ouvindo ela falar assim, arrume ali o quarto do seu irmão. Por quê? Porque ele é homem. Minha mãe, imagine, né? Eu aprendi a ouvir isso da minha mãe a vida inteira. E ela ainda hoje tem esse pensamento. O que é a força do papel mesmo, né? Do masculino e feminino no social. E a gente vai tendo que desconstruir muitas coisas para entender até onde vai o direito de expressão do outro, né? De como ele quer se mostrar. A identidade, a orientação e o comportamento, eu vou passar porque aí a gente fala em cada slide que tiver. A identidade, ela é essa diferenciação, e porque a sexualidade está no perispírito, ela é psíquica, né? Então, a identidade tem a ver com o psiquismo. Se o biológico é o corpo, a identidade é o psiquismo, é como eu me sinto. Se eu me sinto feminina, se eu me sinto masculino. Então, isso é a identidade, que é diferente, né, do sexo biológico. Então, a sexualidade ela está no perispírito. A diferenciação se encontra como tudo que diz respeito à possibilidade de ação na dimensão da matéria. Então, a mente, ela possui as matrizes, né? A cada encarnação, a mente vai possuindo essas matrizes e, psicologicamente, ela vai se expressar de acordo com as tendências mais intensas ali desse espírito, né? E elas são responsáveis pelas contrapartes sexuais do corpo físico a serviço do espírito, né? Identificando ou não com esse modelo. A orientação sexual é como eu projeto, para onde eu direciono. Se é para do feminino para o feminino, do feminino para o masculino, a gente sabe que existem essas diferenças. Isso é a orientação. É como a gente se projeta, né? Como a gente promove a atividade sexual com outra pessoa. Então, a atividade sexual do corpo obedece desejos e formatações que se irradiam a partir das matrizes perispirituais. Trata-se de mera busca pelo conhecimento de si mesmo, projetada na atividade sexual corporal com a outra pessoa. Tem a ver com o que nós atraímos, com a atração, né? E define-se como sendo as suas preferências, predisposições ou experiências sexuais na experimentação e descoberta da sua identidade e atividade sexual num determinado período da sua existência. E aí entra as muitas letras, né, que hoje a gente cada dia aprende uma questão diferente relacionada à sexualidade. Eu botei 3 pontinhos, porque são muitas as expressões da sexualidade, né, e a gente vai entendendo, né, que tem essa necessidade diferente de expressão. E se tudo isso que a gente falou, né, orientação, identidade e... Qual foi o outro? Identidade, orientação
e instinto. Se tudo isso é impulso do espírito, a identidade não é uma escolha. Eu não escolho me sentir feminina. Eu me sinto. Eu não escolho, né, ter atração pelo masculino. Eu sinto, né? Como a heterossexualidade ela é mais comum, então, para muitas pessoas, isso não é uma questão na vida, né? Porque ela está dentro do que é normal, dito normal, e vai vivendo. Nasci menina e me disseram que eu tenho que gostar de menino. E realmente eu gosto, então está tudo bem, não tem nada aqui, né, para eu pensar, para eu refletir. Mas isso não é assim para muitas pessoas, né? Então, a diferença está aí. Agora, comportamento... Pergunta. Só essa questão das letras, né? Eu acho que a gente está num momento social que a gente ainda precisa rotular, precisa dar nomes. Sim. Mas daqui a pouco as letrinhas não vão crescendo, elas não vão ser mais necessárias, né? Vai ser o que é e está todo mundo igual, né? Não vai precisar dizer é isso, é aquilo, não vai precisar da letra. Eu conversava isso ontem. Não exatamente sobre a questão da sexualidade, mas racismo, tudo, feminismo, tudo. Existe um momento da necessidade de eu me afirmar, em que o espírito precisa brigar para dizer que eu sou, né? Penso que até o momento em que a sociedade, a convivência se tornar saudável, de que isso não precise ser mais necessário. Porque a gente vê um momento de muita polarização, né? A gente vê questões assim, que envolvem racismo, mas que acaba polarizando também, né? As questões acabam ficando assim, eu preciso me defender de tão forma que às vezes eu acabo tendo atitudes que eu não estou construindo uma igualdade, eu estou só querendo mostrar o meu lugar. Mas é necessário, né? Não estou dizendo que não é necessário, é porque ainda precisa se reafirmar, estabelecer um lugar que eu nunca tive, né? Porque para alguns sempre foi muito mais fácil, né? Então, acho que a polarização vai surgindo, a necessidade de se afirmar, de se mostrar, de mostrar que eu posso, vai ser assim até que isso se torne natural e que eu não seja julgado pelo que eu sou, pela minha cor, pelo que eu penso, ou pela minha opção, né? Minha orientação, que não é opção, minha orientação. Então, assim, são muitas questões, né? Um caldeirão de questões. E acho que só... Eu me lembro de... Como é o nome dele? Não é Gandhi. Da África do Sul. Mandela. Que... Quando ele se tornou presidente, as pessoas queriam que ele tomasse algumas atitudes em relação aos brancos. E ele disse assim, mas aí eu vou estar sendo o mesmo, eu não vou estar sendo diferente, né? Eu vou estar agindo como eles agiram com a gente. E não é esse o meu conceito de igualdade. Eu quero igualdade. Então, até chegarmos nesse patamar e da igualdade, de entender como igualdade realmente, a gente vai precisar traçar esses caminhos de afirmação, né? Acho que isso tudo vem da maturação. E isso é assunto da próxima aula também, né? Vamos falar disso. Então, gente, comportamento... Que horas que encerra? 21h15? Ah, tá. Está no tempo. Então, o comportamento, sim. O comportamento é algo que depende das nossas escolhas, né? Não é uma questão de impulso apenas, muitas vezes até justificado, né? Pelo impulso. O homem trai porque é natural do masculino trair. Muitas vezes até tenta justificar o comportamento, mas comportamento sim, esse sim é escolha. E tem a ver com fazer bom uso, e tem a ver com utilizar de forma que promova crescimento, que promova transformação, que promova, né, evolução para o espírito, integração de habilidades, experiências vividas. E vale o cuidado do como se usa, do com quem se usa e do para que se usa. E aí, mais uma vez, tirando essa moldura da moral, né? Porque o como, o com quem,
não é numa questão assim que tem que o certo e tem o jeito errado, mas é do cuidado mesmo, né? Do cuidado do como eu me relaciono com o outro, das relações que eu crio, do que eu gero de expectativa, das experiências, né? Não assim, já pensando nesse como, com quem, que tem que ser a tomada, que tem que ser ou só quando casar, aquele monte de como fala, de regras, aquelas muitas regras que a gente vai se impondo, mas sempre se perguntando o que isso tem de construtivo, de que isso traz de benefícios para o meu processo, né? Eu estou usando o meu livre-arbítrio para aquilo que eu realmente quero ou eu estou atuando em função do olhar do outro, porque o outro é o que a sociedade pede, é o que a sociedade impõe, e nem sempre é aquilo que eu verdadeiramente almejo ou desejo, né? Eu acho que essas personas e o espírito, muitas vezes entram em conflito por conta disso, porque a gente fica nessa dualidade aí, né? Sim. Eu tô vivendo mais em função do olhar do outro do que daquilo que eu realmente preciso, desejo, né? E a caminhada da individuação e da autodeterminação, que vocês vão ouvir falar muito nessa ULI, ela passa por isso aí, porque o espírito, ele vai começando a individuar, agir, se autodeterminar e escolher por si. Sim, e à medida que ele vai adquirindo essas habilidades, ele vai se enviesando e sendo moldado cada vez menos pelo externo, né? Esse é o convite dessa autodeterminação. Isso que é a autodeterminação. É o espírito se expressar como o personagem trazer a expressão do espírito da forma mais pura e não pelos moldes, pelo que quiseram que eu fosse ou pelo que eu preciso ser para agradar, né, para o externo. E esse é um caminho diário da gente, porque assim, a gente fala assim, a ampliar a consciência e se perceber espírito. Isso é muito intenso. Não é um botão que você aperta e fala, eu fui no centro e disseram que eu sou um espírito. Aí amanhã você compreende a vida como espírito, você compreende você mesmo como espírito. Não, é um processo, é processual, né? E aí você vai aprendendo a olhar cada aspecto, até todos esses tópicos que a gente abriu aqui, celibato, homossexualidade, todos e muitos outros que a sociedade hoje chama a gente para refletir, né? A gente vai começando a pensar assim, peraí, bora olhar para isso aqui com um olhar de que eu sou espírito, né? E que eu estou vivendo esse personagem, que é muito importante, porque é um aprendizado que eu vivo aqui, mas o meu olhar espiritual sobre isso, né? E isso vai sendo gradativo e assim a gente vai se desvestindo de tanto papel. São coisas que já não cabem mais, isso. Que eu já não me vejo mais. Exatamente. Que eu tenho que ir fazendo, né? Coisas, processos que eu vou cortando, né? E sendo eu. Eu acho assim que, quando eu falo nós, a humanidade, né? Nós estamos num processo de evolução de costumes. A sociedade vem evoluindo de uma maneira e essa evolução não é um caminho fácil. Eu tiro assim, por exemplo, minha família. Eu sou filho de espanhóis. Meu avô veio para cá, minha avó ficou na Espanha, ele tinha 2 famílias. Era o normal. Ele e outros espanhóis, né? A mulher era uma procriadora. Meu pai e minha mãe tiveram um casamento maravilhoso, mas meu pai era o provedor. Minha mãe era a dona da casa, a senhora do lar. Foi um casamento maravilhoso, pleno, feliz, mas era o papel que cabia à minha mãe. A mulher não tinha direito a ter um outro caminho. Então foi uma luta, a mulher conseguiu votar, a mulher conseguiu trabalhar, a mulher tenta ser dona do seu próprio corpo. Tudo isso é um processo que a gente está indo. Sim. Agora, esse processo hoje, talvez pela sociedade que a gente vive, que hoje a gente vive numa velocidade muito grande, antigamente isso
eram séculos, depois décadas, agora são meses. Então, é muita informação que está sendo gerada, é muito choque que está havendo entre os antagonistas, de pessoas que querem que o mundo não se mova. Sim. Que o mundo fique daquele jeito, que ele vai ser o macho alfa e que todo mundo está submetido. Tem que ser submetido a ele. Mas, assim, eu acho que isso vai passar porque é a marcha que a gente vai seguir. É irreversível, né? Não vai voltar mais. Voltar não tem como. A reta é para frente. Não. A questão que a colega Marta falou em relação à necessidade de agradar o externo, isso aí vem a maturidade, né, interna de cada um, de entender que você não tem que agradar a sociedade ou outro, você tem que se agradar. Eu mesmo estou na fase, já estou nos 40 anos, eu faço o que eu quero. Se eu tiver a fim de 20% no dia eu venho. Se eu acordar naquele dia e disser, não estou afim, ela sabe, eu não vou. Eu sou assim, porque não adianta você vir para um espaço, não é o templo que vai fazer você evoluir. É a sua necessidade mesmo interna de estar ali, de estar bem com a vida, e eu sou assim para qualquer ambiente. Então, se tiver, eu tenho um tal livro, tenho, mas não gosto de emprestar. E as pessoas precisam entender. E a gente tem muita questão da política da boa vizinhança. Às vezes você deixa de ser você para agradar o outro. Aí você vai se perdendo na hora de se encontrar. Então, eu acho que tem essa necessidade de fazer um enfrentamento da individualidade, se respeitar e dizer assim, não, eu preciso, as pessoas precisam entender que a gente tem um período melancólico, um período triste, um período alegre, e a gente precisa conviver, né, 100%, aquela pessoa 100% para agradar o outro. Então, eu acho que a transformação interna é o ideal. Pelo menos no meu ponto de vista, que eu estou vivendo, graças a Deus, estou na paz de espírito, viu? Porque senão a gente carrega muita mochilinha, muita cruz para agradar um entorno, aí fica difícil. É uma caminhada necessária e bem individual, né? Olha, esses slides aqui, eles resumem um pouco do que a gente já falou, né? Que é a afetividade, que as energias sexuais são poderosas, estabelecem registro do perispírito, né? Pode gerar as experiências. Então, eu vou... o uso, a gente já falou, é oportunidade de crescimento, de entendimento de si mesmo, oportunidade de afetividade, né? De construção, é emoção que perdura no espírito, porque a experiência em si não chega ao espírito, mas toda a emoção sim, né? Então, a sexualidade é essa porta para as emoções para o espírito, forma de canalizar a emotividade, formação dos laços de afinidade, onde as emoções são a chave do equilíbrio ou desequilíbrio, né, do espírito. É a base do prazer e da procriação. No relacionamento sexual é imperioso também considerar o outro. Relação sexual é mais compensatória quando apoiada na afetividade e no amor. A emoção sexual atinge o corpo e espírito, e não apenas os órgãos sexuais. Então, foi um pouco um resumo do que a gente foi conversando. E vem a parte da educação, né, para fechar, a importância dessa educação. E sempre que eu vou falar dessa educação sexual, eu penso assim, será que eu fui educada para educar? Né? Como essa palavra, para mim, tem, né, uma dimensão, não é um peso, não, porque eu não acho como algo ruim, mas uma dimensão de fatores aí para se pensar. Porque, olha ali como ele fala, né? Ela é necessária na infância, né? E é importante que não antecipe e também não vá se equivocar pelo atraso. E aí a gente tem que analisar tudo isso que ele falou da evolução da sociedade, de como hoje a informação chega por muitos lugares, meios, né? Internet numa velocidade, televisão, novela, filme, tudo, série, né? Muitos apelos. Então, é uma questão assim muito de olhar para o espírito que ali está sobre sua responsabilidade, perceber a maturidade que já tem, o que já está surgindo, de como está sendo ali, né, o despertar e ir conduzindo. Então, eu penso como uma das coisas mais importantes assim na questão da sexualidade é essa orientação, porque se tudo que a gente falou
ele tem uma identidade, o espírito vem com sua identidade, vem com sua orientação, ele vem com suas tendências, mas o comportamento é resultado dessa educação, né? Então, é muito importante para que a energia sexual ela seja utilizada com aproveitamento para o espírito numa encarnação. Porque quando você educa uma pessoa nesse quesito da energia sexual, a educação sexual, você está educando para muitas coisas, né? Para a formação de uma pessoa sadia, para a questão de doenças mesmo, para a formação de uma família que não deve ser tão cedo, né? Para aproveitamentos que o espírito vai ter na vida. Então, o aperfeiçoamento do espírito exige que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação ante a imensa gama de possibilidades de uso, né? Então, as vantagens: estabelece laços de amizade e confiança, além de favorecer a formação de valores pessoais, previne gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, planejamento familiar, favorece o desenvolvimento do respeito à diversidade, autoestima, responsabilidade, toda essa diversidade que está na sociedade. Se a criança já tem uma educação para isso, já vai ser uma sociedade diferente para receber e para olhar o outro, né? Nessas questões de tantos julgamentos que a gente vive. Promove amadurecimento sem traumas, tabus, preconceitos e medo, que está na base de tudo que a gente vê de desequilíbrio da sexualidade, né? Esse olhar preconceituoso, com tabus, com receios, que vem muitas vezes da ignorância sobre o assunto, sobre o tema e sobre a importância. Então, a educação sexual, a gente vai estar falando de educação para criar e produzir, a gente está falando de uma educação para se transformar, para se construir como pessoa, como indivíduo, e para agregar, né? De pessoas com equilíbrio para agregar na vida, porque a principal papel da energia sexual é estabelecer vínculos, é construir afeto, porque do afeto vem um sentimento de magnitude, né? Que é o amor, né? Esse caminho que o espírito faz do instintivo, do sentir as emoções, do estabelecer relações, vai levando para o encontro do amor, né? De perceber o amor. Então, o amor promana do espírito se torna possível sua percepção quando ele adquiriu pelo menos alguns fragmentos da lei de Deus. Quando estamos amando, nos colocamos em sintonia com a energia da criatividade universal e nos conectamos no sentido fomentador da vida. Então, eu finalizo a aula com essa frase, essa frase de Adenauer e essa de Emmanuel, né? Que quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, então teremos vencido a batalha contra os desvios de conduta afetiva. Era isso? Ela quer fazer alguma... do espírito é sempre... Sim. Sim, sim. Assim, o ser humano, ele é a expressão do espírito, né? O social vai interferir, vai. A educação pode ajudar nas tendências? Pode, né? Então, tudo é pode. Mas ele vai sempre agir conforme suas próprias tendências, porque tem a dele ali, independente da mãe, né? Independente da mãe, tem as próprias, do espírito, das experiências que ele quer viver. Então, não é uma questão só da mãe ter sido, né? Pronto? Finalizamos, então? Obrigada e até terça que vem, né?